A vida tem uma ironia cruel, justamente quando você menos espera, ela te mostra quem realmente é. Eu sei disso melhor do que ninguém. Com 12 anos, descobri que ser filha não garante lugar em nenhuma família. Meus pais, aqueles que deveriam ser meu porto seguro, me descartaram como um objeto que não servia mais. E o pior: só se lembraram de mim 8 anos depois, quando meu nome começou a brilhar nos meios de tecnologia. Sempre pensamos em você, disseram, como se isso apagasse o fato de terem me abandonado numa instituição. Sorri amargamente. Que conveniente. Vamos então relembrar como tudo começou. Era uma família comum, ou pelo menos parecia. Vivíamos espremidos num apartamento de 2 quartos na rua Klenovaia, em Tver. Eu, meus 2 irmãos mais velhos, Ilha, o primogênito de 16 anos, e Artyom, o do meio com 14, e meus pais, Oleg e Natália. Ele, um funcionário exausto de uma empresa de logística, e ela, uma caixa de supermercado que mal tinha tempo para respirar. Aos domingos, a mesa era posta com solianka, purê com almôndegas e compota de frutas secas. Uma tradição sagrada. Mas enquanto eles se deliciavam com a normalidade, eu me sentia uma intrusa. Ilha herdara os olhos severos e o jeito carrancudo do pai. Artyom, o sorriso materno e o hábito de torcer os cabelos quando nervoso. Eu? Uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça. Puxou a quem, essa menina, cochichavam os parentes, como se minha existência fosse um defeito de fábrica. Os sinais de que algo estava errado começaram a aparecer como rachaduras numa parede. Meus pais sussurravam na cozinha à noite, pensando que estávamos dormindo. Minha mãe saía do banheiro com os olhos inchados de choro. Meu pai chegava depois da meia-noite, esgotado, e desabava no sofá sem nem trocar de roupa. Ilha, alheio a tudo, vivia colado ao celular ou sumido com os amigos. Artyom se refugiou no basquete, treinando até tarde na escola de esportes número 3. E eu? Ficava ali, sentindo o ar ficar cada vez mais pesado, como antes de uma tempestade. Aquele domingo começou como qualquer outro. Cheiro de assado no forno, salada Olivier na mesa, o noticiário falando sobre mais um aumento nas contas de luz. Até que meu pai, de repente, abaixou o volume da TV e nos olhou com uma expressão que gelou meu sangue. Filhos, precisamos conversar, disse ele, e meu estômago se revirou como se eu tivesse engolido chumbo. Minha mãe, com a voz trêmula, soltou a bomba: nós vamos nos separar. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para ouvir o tic-tac do relógio na parede. Artyom, sempre o mais sensível, foi o primeiro a reagir, e a gente? O que vai ser de nós? Minha mãe esticou a mão para acariciar o braço dele, mas a resposta do meu pai soou como uma faca: isso é entre nós. Vocês não têm nada a ver com isso. Ilha relaxou nos ombros, aliviado, afinal, ele só precisaria escolher com qual dos dois ficaria. Artyom, após um instante de hesitação, voltou a mastigar sua comida como se nada tivesse acontecido. Mas eu? Eu vi. Vi o olhar que trocaram, aquele diálogo mudo que só casais que já se desamaram dominam. Algo estava errado. Algo que eles não estavam contando. As semanas seguintes foram um borrão de mudas e mentiras. Meu pai se mudou para um apartamento minúsculo no Prospect Moskovski. Minha mãe passou a trabalhar em turnos duplos, desaparecendo de manhã e voltando quando a noite já tinha engolido o dia. Ilha, agora independente, mal aparecia em casa ou estava entregando encomendas para ganhar um trocado, ou sumido com a turma. Artyom se jogava nos treinos e nas lições, como se o cansaço pudesse afogar a ansiedade. E eu? Ficava sozinha naquele apartamento vazio, me perguntando se a minha existência era o peso que tinha quebrado o equilíbrio deles. Talvez, se eu não estivesse aqui, eles ainda estariam juntos. O dia do julgamento chegou como uma sentença anunciada. Minha mãe insistiu que fossemos para constar, como se fosse apenas um trâmite burocrático. Mas o tribunal, com suas paredes de madeira escura e o brasão da justiça pendurado como uma ironia, tinha um ar de coisa séria. A juíza, uma mulher de 50 anos com um olhar que já vira demais, folheava nossos documentos enquanto os advogados falavam em divisão de bens, guarda dos filhos e em pensão alimentícia. Até que veio a pergunta que mudaria tudo: como pretendem resolver a questão das crianças? Meu pai, com a voz firme de quem já tinha ensaiado aquela fala, soltou:
considerando minha situação financeira após a divisão dos bens, posso assumir a guarda do meu filho mais velho, Ilha. Ele já tem 16 anos, praticamente independente. Foi como levar um soco no estômago. Um filho. Só um. Minha mãe, sem nem piscar, complementou: concordo com o ex-marido. Levarei Artyom. Ele tem 14 anos, logo também poderá trabalhar. E eu? O que sobrava para mim? A juíza, impassível, virou a página e leu em voz alta: Kira, 12 anos. Meus pais trocaram um olhar, e minha mãe sentenciou: ela ainda tem muito pela frente. São muitas despesas: escola, roupas, atividades. Nós dois avaliamos e chegamos à conclusão de que nenhum de nós pode assumir sua guarda no momento. As palavras dela ecoaram como se viessem do fundo de um poço. Nenhum de nós. A juíza anotou algo em seus papéis e declarou, sem um pingo de emoção: nesse caso, a menor será encaminhada temporariamente para um centro de acolhimento até que se defina uma solução permanente. Meus pais, meus ex-pais, assentiram em uníssono. Foi então que algo dentro de mim estourou. Isso não é justo, gritei, levantando-me da cadeira. Vocês não podem me jogar fora como se eu fosse lixo. Eu também sou filha de vocês. Perguntem o que eu quero. A juíza bateu o martelo. Menina, sente-se. A decisão foi tomada pensando no seu bem. No meu bem? As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu berrava: vocês estão brincando comigo. 2 oficiais de justiça se aproximaram, cada um segurando um dos meus braços. Vamos, não complique as coisas, disse um deles, me arrastando para fora da sala. Ninguém olhou para trás. Ilha, imerso no celular. Artyom, perdido na janela. Minha mãe, enxugando as lágrimas com um lenço que não servia para esconder a covardia. Meu pai, assinando papéis como se fosse apenas mais um contrato de trabalho. Nenhum adeus. Nenhum desculpe. Nenhum a nós te amamos. O Centro de Apoio Familiar Rodnik ficava num prédio cinzento, antigo, que já fora um jardim de infância. As grades nas janelas, o cheiro de desinfetante nos corredores e a sensação de que aquele lugar era apenas uma estação de passagem para crianças que ninguém queria. Minha nova casa era um quarto que dividia com 3 meninas: Svetlana, 15 anos, filha de alcoólatras que a abandonaram havia 6 meses, Masha, 10 anos, que chorava todas as noites chamando pela mãe morta, e Nasha, minha coetânea, uma sobrevivente de abrigos que já sabia demais sobre como o mundo pode ser cruel. Não se apegue, ela me avisou na primeira noite. Quanto menos você esperar, menos vai doer. Esperei mesmo assim. Durante semanas, tentei ligar para a Ilha, caixa postal. Para Artyom, chamada encerrada. No 3º dia, consegui falar com meu pai. Kira, pare com isso, ele rosnou, impaciente. O que passou, passou. Você precisa seguir em frente. Mas eu quero voltar para casa, implorei. Sua resposta foi um golpe: isso é melhor para todo mundo. Você vai entender quando crescer. E desligou. Minha mãe resistiu um pouco mais. Atendeu na 5ª tentativa. Por que você me abandonou? Solucei. Sua voz estava distante, quase estranha. Um dia você vai agradecer por isso. Depois disso, meus números foram bloqueados. Decidi então que, se eles me apagaram da vida deles, eu faria o mesmo. Que se danassem com a felicidade que escolheram. Svetlana Petrovna, a assistente social de cabelo armado e tablet eternamente na mão, prometeu que logo me encontrariam uma família maravilhosa. Mas eu já sabia a verdade: algumas pessoas são feitas para serem esquecidas. E, naquele momento, eu era uma delas. Svetlana Petrovna me olhava com aquele seu sorriso profissional de quem já ouviu todas as desculpas do mundo, enquanto desfiava a mesma ladainha: Kiara, você é seu próprio pior inimigo. Dê uma chance às pessoas. Como se eu não soubesse que as chances eram só outra palavra para desculpas para te abandonarem de novo. Não preciso de chances, rosnava eu entre os dentes. Preciso que me deixem em paz. Ela não entendia. Ou não queria entender. Não era sobre sabotagem, era sobre sobrevivência. Se você não deixa ninguém se aproximar, ninguém vai ter força para te arrancar da vida depois.
Matemática básica. Você é uma garota inteligente, suspirava, fazendo anotações no tablet com aquele ar de quem já me encasquetou em alguma categoria de manual: comportamento desafiador, dificuldade de adaptação, risco emocional. Que se danassem seus diagnósticos. Pelo menos eles eram honestos. Pelo menos não mentiam descaradamente como aquelas famílias que me empurravam quartinhos cor-de-rosa e sorrisos de plástico, como se eu fosse uma boneca que precisava de uma casa de brinquedo para se sentir real. O centro, ao menos, não fingia. Ali, as regras eram claras: horários, refeições, silêncios compartilhados com outros fantasmas como eu. Ninguém esperava a gratidão. Ninguém fingia surpresa quando eu não sorria. Éramos todos peças sobressalentes de um quebra-cabeça que ninguém queria montar. Talvez seja assim que vou viver, pensei certa noite, encostada na janela do refeitório, observando a luz fraca do poste tremeluzir sobre o pátio vazio. De lugar em lugar, sem deixar marcas, sem ser necessária a ninguém. Alguns nascem para serem esquecidos. Eu já havia aceitado isso. Até que, num daqueles dias cinzentos em que até o ar cheirava a desistência, Svetlana Petrovna entrou na sala de estudos com um brilho estranho nos olhos, aquele mesmo brilho que antecedia más notícias disfarçadas de esperança. Chiara, temos uma situação. Ela hesitou, como se escolhesse as palavras com pinça. Seus parentes distantes entraram em contato. Pela linha da sua mãe. Parentes. A palavra soou tão absurda quanto a felicidade na boca daqueles casais de mentira. Quais parentes? Minha voz saiu mais áspera do que pretendia. Pelo que entendi, são primos da sua mãe. Eles souberam da sua situação e querem conversar. Ela mexeu no tablet, como se as informações ali pudessem me convencer. Dizem que são pessoas muito gentis. Sem filhos. Querem apenas conhecê-la. Sem filhos. Isso me fisgou. Sem concorrência. Sem irmãos para serem preferidos, sem comparações, sem a necessidade de provar que mereciam um lugar à mesa. Eles querem me adotar? Svetlana Petrovna abanou a cabeça, cautelosa. Não exatamente. Ainda. Querem primeiro falarem com você. Só isso. Como se só isso não fosse o prelúdio de mais uma decepção. Tudo bem, encolhi os ombros. Que diferença fazia? Se fossem metade do que meus pais tinham sido, desistiriam antes mesmo de me ver. Eles parecem muito simpáticos, insistiu Svetlana, como se suas palavras pudessem me proteger. A tia Lida é enfermeira. O tio Boris trabalha com manutenção. Vivem numa casa fora da cidade. Perfeito, pensei. Mais um par de ingênuos achando que amor resolve tudo. Mas, pela primeira vez em meses, algo dentro de mim, algo pequeno, teimoso, não rosnou de volta. Apenas observou. Esperou. Como um animal ferido que, contra toda lógica, ainda ergue a orelha ao som de passos se aproximando. Desde pequena, eu absorvia tudo como uma esponja, não era a mais nova da turma, mas captava conceitos no ar como se fossem oxigênio. Foi o professor Mikhail Petrovich quem primeiro viu: você tem um dom natural para algoritmos. E eu mergulhei de cabeça. Primeiro as Olimpíadas Municipais, depois as regionais. O Yandex Cup Júnior. Prêmios se acumulando como troféus de uma guerra que eu finalmente estava ganhando. Não era pelos diplomas, era pelo olhar dos outros mudando. Pela primeira vez, não me viam como aquela problemática do orfanato, mas como talento. Tia Lida e tio Boris inchavam de orgulho de um jeito que meus pais biológicos nunca incharam. Compareciam a cada competição, clicavam fotos com os troféus, gabavam-se para os vizinhos como se eu fosse uma medalha olímpica pendurada no peito deles. No início, era estranho. Adultos que realmente se importavam. 8 anos sem um telefonema, sem um cartão de aniversário, sem um feliz ano novo jogado no vazio. Eles me apagaram. Às vezes, pensava em Ilha e Artem, onde estariam, como estariam, mas afogava esses pensamentos antes que virassem saudade. Qual a diferença? Me formei com medalha de ouro, tirei 100 no Enem de Informática. Entrei na Viática com bolsa integral e bolsa auxílio. No dia da colação, tia Lida chorava. Tio Boris disparava fotos como um paparazzo em êxtase.
Nós estamos tão orgulhosos de você, filha. Tia Lida me abraçava. Você merece tudo isso, ecoava tio Boris. E ali, entre aquelas palavras, entendi, aqueles dois, que nem sangue compartilhavam comigo, vibravam pelos meus triunfos mais do que os que me deram a vida. Na universidade, me afoguei no código. Enquanto os colegas se perdiam em festas e ressacas, eu trancava nos laboratórios, esculpindo projetos, freelandando sites, apps, bots para Telegram. O dinheiro começou a entrar e não era troco. No terceiro ano, faturava mais que muitos adultos estabelecidos. Comecei a retribuir. Paguei contas, comprei eletrodomésticos novos, reformei a Dasha. Eles resistiam, não precisa, nós damos conta. Eu insistia. Eles me salvaram. Agora era minha vez. O psicólogo, aquele que me arrastaram no primeiro ano, fez diferença. Entendi que meu isolamento não era defeito, era sobrevivência. A dor era tão grande que era mais fácil não deixar ninguém chegar perto. Amigos próximos? Nunca tive. Mas parei de cuspir veneno em quem cruzava meu caminho. Os acatonhos viraram minha religião. De universitários a federais, sempre no topo. Prêmios se empilhavam, meu nome ganhava peso no ecossistema tech, até que, em 2020, tudo explodiu. Ganhei o Digital Breakthrough, o principal hackathon federal. 1 milhão de rublos no bolso, mas não era pelo dinheiro. Era pelo reconhecimento. O H-Index, o VK, o SBER, o Tinkoff. Ofertas choviam como confetes. Jornais brigavam por entrevistas. Abra, você.ru, a TV regional. Talentosa desenvolvedora de Tver, vencedora do Hackathon Federal, a nova estrela do IT russo. Minha cara em toda parte. Um mês depois da vitória, eu estava em casa, digitando no notebook, quando o interfone tocou. Tia Lida foi atender. E então ouvi uma voz que gelou meu sangue. Viemos ver a Kira. 8 anos de silêncio. E lá estava ela, Natália Viktorovna, parada na porta como se nada tivesse acontecido. Saí do quarto. Minha mãe. E Artem. Ele já tinha 1,80 metros, mas eu o reconheci na hora. Kira. Ela sorriu como se fossemos amigas de infância. Meu Deus, como você cresceu. Tão adulta. Artem também sorria. E aí, irmãzinha? Que bom te ver. Eu não disse nada. 8 anos, soltei finalmente. 8 anos sem uma palavra. Sem um telefonema. Nem no meu aniversário, nem no ano novo. Vocês me apagaram. E agora aparecem do nada. Ah, Quirocha, não exagera. Ela fez beicinho. Tínhamos tanto trabalho. Mas sempre pensamos em você. Olha, estamos aqui agora. Claro, ri secamente. Logo depois que souberam do hackathon e do prêmio de 1 milhão. Que coincidência. O rosto dela se contraiu. Não é pelo dinheiro. É claro que não, cortei. Vieram porque perceberam que agora eu tenho perspectivas. E daí, quando precisarem de ajuda, vão bater na minha porta. Como ousam? Como você pode dizer isso? Os olhos dela brilharam. Somos família. Família. Aquela palavra me queimou como ácido. Aprendi a ser cruel com vocês, disse, calma. Quando me largaram como lixo. Tia Lida se colocou entre nós, um muro humano. Acho que é hora de ir embora. Minha mãe me lançou um último olhar magoado, como se eu fosse a traidora, e saiu. Como se eu tivesse quebrado algo que ela nunca segurou. 2 dias depois, o telefone tocou. Uma voz cansada, com sotaque. Ouvi falar dos seus sucessos, Kira. Meu pai. Estou orgulhoso. Agora moro em Berlim. Se quiser, posso ajudar com a mudança, estudos aqui. Ainda não estou pronta para conversar. Entendo. Mas pense no futuro. A linha mudou de mãos. Oi, Kira. Sou eu, Ilha. 24 anos, também na Alemanha. Que tal me adicionar no VK? Podemos ir conversando aos poucos.
8 anos de silêncio. E agora queriam transição suave. Não tenho interesse. Desliguei. 2 anos se passaram. Formatura na Viática. Diploma vermelho. Medalha de ouro da universidade. O auditório lotado explodiu em aplausos quando anunciaram meu nome. O reitor me entregou uma placa especial. Kira Borisova encarna as melhores qualidades de nossos graduados. Um futuro brilhante na indústria de te espera. Subi ao microfone. Quero agradecer aos professores pelo conhecimento e, acima de tudo, aos meus pais, uma pausa estratégica, Liudia Sergeyevna e Boris Petrovich. Eles acreditaram em mim quando ninguém mais o fez. Tudo que conquistei, devo a eles. Eles me mostraram o que é amor de verdade. Tia Lida chorava. Tio Boris irradiava orgulho como um sol. E então os vi. Todos os 4. Minha mãe, meu pai, Ilha, Artem. Devem ter cheirado a cerimônia de algum jeito, apareceram sem convite. Depois da solenidade, se aproximaram. Sempre nos orgulhamos de você, disse meu pai, tentando um abraço. Podia ter nos agradecido também, acrescentou minha mãe, ofendida. Afinal, te demos a vida. Olhei nos olhos dela. Se eu tivesse agradecido a vocês, teria que explicar como me abandonaram no tribunal há 10 anos. Kira, entenda. Ela torceu as mãos. Foi melhor assim. Para todos. Nunca vou entender. E não quero mais ver vocês. Somos sua família. Ilha tentou. Minha família é a Liudia Sergeyevna e o Boris Petrovich. Virei-me para eles, que me olhavam com uma mistura de dor e alívio. Vocês são só pessoas com o mesmo DNA. Estranhos. Não dá para ficar com raiva para sempre, balançou a cabeça Artem. Quando quiser falar com vocês, eu os procuro. E me afastei. Hoje trabalho no escritório do Yandex em Moscou. Ganho o suficiente para não precisar pedir nada a ninguém. Ajudo tia Lida e tio Boris, comprei um carro novo para eles, reformei a Dasha. Nos domingos, vou a Tver, sopa, chá, conversas bobas. Uma família normal. Às vezes, penso nos outros. Mas não dói mais. São só sombras. Um espaço vazio. E está tudo bem assim?